Com o Jornal da Gazeta, está na hora da entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. Vamos falar agora sobre empregabilidade e aperfeiçoamento dos jovens durante a pandemia. Eu converso com Humberto Casagrande, que é superintendente-geral do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Humberto, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, espectadores. Bom, o CIEE continua trabalhando, mesmo que online, no sentido de buscar o aperfeiçoamento dos jovens, aqueles que estão em casa, também em quarentena, e aqueles que estão procurando uma vaga, um emprego nessa fase tão difícil, não é? Isso, nós estamos trabalhando hoje home office, uma operação grande, porque estamos em todo o país, mas estamos conseguindo manter as nossas atividades. Os aprendizes estão fazendo a capacitação pelo ensino à distância, nós temos uma tecnologia que permite isso, os estagiários também fazendo cursos e tal, e além disso temos algumas vagas ainda sendo ofertadas. Atualmente, só no estado de São Paulo, temos 4.500 vagas entre estágio e aprendizagem. Então, na medida do possível, considerando sempre as medidas sanitárias, as recomendações médicas, estamos funcionando, estamos servindo a juventude do Brasil. Agora, esses jovens que buscam uma colocação, eles fazem toda a avaliação através das redes sociais e depois eles conseguem essa vaga imediatamente ou é alguma seleção pós-pandemia? Olha, nós temos diversas situações. Com relação ao aprendiz, nós criamos um modelo híbrido, ou seja, a vaga sendo aberta, o aprendiz nos primeiros 60 dias ele vai fazer só capacitação. Então, ele ficará maio e junho fazendo capacitação e começará a trabalhar somente em julho. Por quê? Quando a jornada é normal, ele passa parte do tempo na escola, nas nossas aulas, e parte do tempo nas empresas. Agora, nós propusemos, e as empresas estão acatando bem, que eles façam a jornada primeiro dentro das salas de aula e só depois, então, vão para as empresas. Já os estagiários, que é a outra categoria que nós temos, eles estão trabalhando home office quando o decreto do governador assim exige e indo até as empresas quando podem. Então, na verdade, o que define se o jovem está trabalhando ou não é exatamente o decreto do governador, o setor pelo qual ele pertence. Agora, com relação às novas vagas, nós temos um sistema também de entrevista online. Então, quando o jovem se candidata para uma vaga, se for para o setor privado, existe a possibilidade de uma conversa através do computador. Já se for para o setor público, nós desenvolvemos também uma tecnologia que este concurso público pode ser feito em casa. Há um sistema de reconhecimento de íris e outros métodos de segurança que garantem que é o candidato que efetivamente está fazendo a prova. Então, existem hoje também um volume bastante interessante de vagas de estágios para o setor público distribuídas pelo Estado de São Paulo e também outros estados. Agora, como é que o jovem pode ter acesso a essas vagas, ter conhecimento, entrar em contato com o CIEE? É muito simples, Denise. Eles devem acessar o nosso portal www.ciee.org.br e ali eles vão encontrar tudo, ou seja, as vagas estarão disponíveis e também o nosso Saber Virtual. O Saber Virtual é um conjunto de cursos que eles podem fazer gratuitamente. Existem um conjunto dos mais variados assuntos, desde pacote Office para mexer no computador, até como administrar o seu tempo, profissões do futuro, dicas de como se comportar em entrevistas e processos seletivos, uma série de informações. E o jovem, através do portal, ele pode fazer as duas coisas, ou participar já do processo seletivo, ou então ir se preparando, se capacitando para o processo seletivo que virá logo em seguida, quando conseguirmos superar as consequências do coronavírus.
Bom, atualmente há uma preocupação geral com o emprego, com o mercado de trabalho aqui no Brasil, em consequência da pandemia. Agora, a empregabilidade dos jovens é uma preocupação do governo desde antes. O governo, por enquanto, não tem conseguido sucesso naquela ideia do emprego verde e amarelo, que exclui alguns direitos, deveres, enfim, tenta facilitar a contratação dos mais jovens, mas o CIE tinha alternativa a essa proposta, não é? Exatamente. Nós estamos agora, mais do que antes, conversando próximos ao governo. Já temos uma proposta encaminhada ao presidente da República, ao ministro Paulo Guedes e diversos parlamentares, que cria 400 mil vagas de jovem aprendiz imediatamente. Nós entendemos que essa proposta é mais completa do que a antiga carteira verde e amarela, na medida em que ela contempla coisas como não evasão escolar, criação efetiva de empregos e a preparação e capacitação do jovem como cidadão e como técnico de uma determinada área. Então, a proposta é bastante interessante, ela consome somente 1% dos recursos que o governo está propondo destinar à sociedade em função do coronavírus, e esses recursos serão aplicados no pagamento de 50% do salário desses jovens. A nossa proposta é que o governo contrate 400 mil jovens, irão para a pequena e média empresa. Aí também tem uma grande diferença. Normalmente a gente fala sempre no serviço às grandes empresas. Desta feita, esses 400 mil jovens seriam destinados às pequenas e médias empresas. O governo pagaria metade do salário e essas pequenas e médias empresas pagariam outra metade. Este programa consumiria somente 60% da verba que estava prevista para a carteira verde e amarela. Então, nós acreditamos que esse programa será mais efetivo, mais contundente e vai custar 60% do que custaria o outro. Nós já apresentamos a proposta, está em análise e esperamos que rapidamente a gente consiga aprovar e levar essas oportunidades para 400 mil jovens com efeito multiplicador, porque existem estudos da FIPE, até que nós encomendamos, que mostram que há uma grande multiplicação dos recursos empregados nesse tipo de coisa para a sociedade. Agora, o próprio governo, nesse projeto Verde e Amarelo, ele teve uma preocupação quanto às condições de contratação para que não houvesse uma concorrência ou uma rotatividade maior dos mais velhos, né, os trabalhadores mais experientes, trocados pelos mais jovens. Nesse projeto, tem alguma preocupação nesse sentido? Sim, temos, e justamente porque o aprendiz ele tem uma legislação específica. Ele tem que se ausentar para ir fazer capacitação, tem uma série de particularidades. Então, o trabalhador aprendiz é diferente do outro trabalhador normal CLT nesse aspecto. Então, na proposta anterior, a gente tinha os dois trabalhadores em condições iguais. Então, você aí sim poderia substituir um por outro, porque estavam os dois no mesmo regime, na mesma situação. Agora, nós temos, embora sejam trabalhadores disponíveis para fazer o serviço nas empresas, mas eles pertencem a categorias diferentes, com legislações diferentes. Existe a lei do aprendiz e existe a lei CLT, que rege os outros trabalhadores. Então, nós entendemos, pelos mecanismos propostos, que não haverá, em hipótese alguma, arbitragem entre um sistema de trabalho e outro, ou seja, haverá, sim, criação líquida de postos de emprego. Agora, como é que é a definição de faixa etária de quem é aprendiz, do jovem que pode ingressar no mercado de trabalho já pensando numa carreira? Eu queria saber o salário que é definido de início. Ok. Os aprendizes, eles têm de 14 a 24 anos. E eles recebem, regra geral, o salário mínimo hora, ou seja, aqueles que trabalham 8 horas, 6 horas, aliás, porque 8 não é possível, recebem por 6 horas ou 4 horas. Então, a remuneração é o salário mínimo hora, muito embora muitas empresas paguem mais do que o salário mínimo para manter uma equidade nas empresas. Então, esse é o caso do aprendiz. Para que se entenda,
os jovens se dividem basicamente em duas classes. Aqueles que estão fazendo a universidade, a faculdade, são estagiários. Aqueles que ainda não ingressaram na faculdade são aprendizes. Os aprendizes de 14 a 24 anos. Os estagiários não têm limite de idade. Inclusive, uma curiosidade, nós no CIE temos 200 mil estagiários e 15% desses estagiários têm mais que 40 anos. São pessoas que resolvem fazer algum curso mais tarde, curso de direito, de outras coisas, e depois então vão ser estagiários. Então, para os estagiários, sem limite de idades, e são universitários, os aprendizes de 14 a 24 anos e que estão cursando fundamentalmente o ensino médio. Então pode pegar aquele profissional que resolveu mudar de carreira, que está estudando agora, mesmo tendo um pouco mais de idade, ele pode ser contratado e não tem preconceito por parte das empresas? Não tem tido preconceito não, as empresas contratam, esses estagiários vão trabalhar e são bem recebidos, geralmente pessoal com bastante entusiasmo. Então é um segmento, os jovens têm conquistado muitas empresas. Antes havia um certo preconceito, uma ideia de que o jovem poderia substituir algum outro trabalhador, mas hoje eles são muito bem-vindos, porque esta modernidade toda, a forma de falar, o comportamento do consumidor, hoje as pessoas não querem mais comprar uma coisa, eles querem viver experiências, eles querem falar uma outra linguagem, eles querem ter uma outra posição perante a vida. E a empresa que é permeável ao jovem, seja ele um estagiário ou seja ele um aprendiz, acaba recebendo todo esse legado que o jovem leva para dentro da empresa e participa da transformação para as empresas chamadas 4.0, quer dizer, que é a nova geração. Então, os jovens estão sendo muito bem recebidos, ainda aqueles que não sejam tão jovens, mas que estão fazendo faculdade e estão levando para dentro da empresa esse espírito jovem. Agora, empresas de qualquer área podem procurar o CIE para tentar conseguir um estagiário, um profissional? Qualquer área, estamos disponíveis. Ao entrar no nosso portal, há ali uma divisão em 3 grandes áreas: estudante, empresas e instituições de ensino, que é basicamente o tripé com o qual nós trabalhamos. Então, há uma área para atendimento das empresas, dos estudantes e das instituições de ensino. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer setor, pode nos procurar, que vai receber orientação sobre como as coisas funcionam, qual a melhor alternativa para ele, e nós estaremos, então, assim, servindo a sociedade. Perfeito, eu conversei aqui com Humberto Casagrande, que é superintendente do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Humberto Casagrande, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade. Vocês.